Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do Escola Online. Eu sou o professor Gabriel e quero ajudá-los na resolução das atividades do volume 1, semana 2. Tema da aula de hoje, a racionalidade científica. Antes de começarmos, como sempre, dê uma olhadinha, eu peço, nas nossas redes sociais, se inscreva no canal. No final desse vídeo, se você gostou, deixa um joinha, uma curtidinha que vai ser muito útil, muito legal para nós, tá bem? Bora lá então. Pessoal, a racionalidade científica. Segundo alguns analistas, a gente pode, por exemplo, observar dentro do projeto iluminista, a ciência permitiu toda uma quantidade de avanços, toda uma quantidade de confortos para nós. Isso tudo se deu um tanto por conta desse sonho, dessa vontade de se analisar, de se entender o mundo pela via da razão, pela via da experimentação, pela via científica. Claro que, como a gente ainda vai ver, a ciência tem várias limitações e o armário ali não é muito limpo. Entretanto, é um fato que várias e várias de suas conquistas podem ser observadas no nosso entorno. E, para que a gente possa aproveitar dos seus benefícios, é fundamental a gente entender um pouquinho melhor como que a coisa toda funciona, quais são os propósitos, os princípios, os limites, e é daí a importância desse conteúdo a seguir. Não deixe de dar uma olhada no seu material, ok? Então, vamos dar uma olhadinha na atividade 1. A ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar, não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira cuidadosa e isenta, então os fatos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objetiva para a ciência. Então, ao longo do texto inteiro, está se defendendo uma perspectiva a respeito da ciência. A ciência não é uma coisa feita com base na imaginação, não é feita com base em opiniões pessoais, mas é feita principalmente com base naquilo que a gente pode observar, como diz o texto, ver, ouvir, tocar. Ok? Então, pessoal, a única alternativa correta, que descreve o conteúdo do texto e essa coisa toda da ciência basear-se em fatos, seria o quê? Os fatos da ciência são necessariamente abstratos? Bom, o texto não coloca muito isso, está falando dessas coisas mais materiais. B. Especulativos? Também não. O texto, repito, está falando mais em coisas palpáveis, não em especulações. C. Fatos observáveis? Bom, aí já temos algo que se conecta com o texto. Fica bem ligado nisso, ok? D. Imagináveis? Não, não é porque é imaginável que é algo para a ciência. Pelo menos o texto não deixa isso claro. Letra E. Sobrenaturais? Também não. Então, pessoal, ficamos com a letra C. Ok? Fez sentido? Atividade 2. Vamos lá. Um cientista trabalha com a hipótese. Hipótese, pessoal, como o texto, como o material que vocês têm em mãos explicita, hipótese nada mais é do que um tipo de explicação que você fornece antes de uma pesquisa, mas a ideia é você testar uma hipótese, não é imaginar algo do nada, mas é imaginar uma possível resposta, uma hipótese, para dali você poder verificar a validade dessa hipótese ou não, certo? Um exemplo de hipótese seria, sei lá, se eu passar óleo na cara, eu consigo tratar a Covid? Essa é uma hipótese. O que a gente precisa fazer? Testar essa hipótese, ver se pessoas que passam óleo na cara melhoram, pessoas que não passam nada melhoram na mesma proporção, como é que a coisa toda funciona. Então, essa é a importância da hipótese dentro do trabalho científico. Um cientista trabalha com a hipótese.
de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água. Propõe, então, um experimento que visa medir com precisão a temperatura da fervura da água em diferentes altitudes, né? Então, altera a altitude e altera a pressão atmosférica. Será que isso altera também a temperatura de fervura da água? Né? Parece que a gente está falando de física, mas também a gente está falando, né, de um cientista tentando testar uma hipótese. Ok? Então, ó, esse experimento tem por objetivo o quê? Letra A. Avaliar a eficácia de um instrumento de medição? Não, a ideia não era testar se a temperatura de fervura se altera dependendo da altura que você está, da pressão que dá. Então, não. Letra B. Provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista? Não, a hipótese dele não é que a temperatura se altera dependendo da pressão, né, que varia com a altura. Então, não. C. Questionar a variação da pressão atmosférica? Não, ele não está querendo questionar se varia ou não varia a pressão. A pressão varia, mas o que ele quer saber é se a temperatura de fervura varia. Então, a C está fora. Letra D. Testar a validade da sua hipótese de trabalho? Com certeza. Letra E. Questionar o método, sim. Não tem nada a ver com tentar questionar o método. Não, ele está aplicando um método para poder testar a sua hipótese. Então, temos aí. Atividade 3. Essa é mais interessante. Vamos lá. No início do século XXI, os membros de um grupo de investigadores se infiltraram em vários hospitais psiquiátricos, fazendo-os passar por doentes. Os funcionários dos hospitais pensavam que os investigadores eram doentes como os outros. Apesar de se comportarem com normalidade, descobriram rapidamente que tudo quanto faziam era interpretado pelos médicos como sinal de problema mental, inscrito nos formulários de admissão. Por que razão os médicos não perceberam? Imagina! A experiência revelou algo sobre o poder de um pressuposto dominante. Uma vez aceita uma hipótese, tudo pode ser interpretado para a apoiar. Quando a ideia de que os pacientes falsos tinham perturbações mentais foi admitida como pressuposto dominante, o seu comportamento não importava. Fizessem o que fizessem, isso seria interpretado de modo a adaptar-se ao pressuposto. Então, meio que dando a entender, né, que havia, né, um grande problema, uma grande situação. Falsos pacientes entrando dentro do hospital psiquiátrico de vários, né, não foram identificados como falsos pacientes. De modo que o indivíduo lá, né, a pessoa, quando chegasse para avaliar o sujeito, mesmo que ele fosse um paciente falso, ia lá e interpretava. Pô, o cara está dormindo, pô, o cara está lendo um livro, ó, indício de uma doença. Então é meio que disso que está falando, né? Depois que uma hipótese já está assumida como verdade, né, todo o resto meio que acaba se encaixando, né, nisso. As pessoas meio que perdem aquela necessidade, aquela vontade científica de testar mais uma vez, de confirmar ou não a validade daquela hipótese. Então vamos lá. O pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo o quê? Cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. B. Experimental, por ter sido verificada por experimentos e análise de fatos. C. Parcial, porque os pacientes verdadeiros não foram reconhecidos como falsos. D. Prévio, não sendo passível, portanto, de verificação. Ou letra E. Correto, pois de perto nenhuma pessoa é normal. E aí, pessoal? O tal pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo... E aí? O que você acha? Bom, ao meu ver, a aceitação da hipótese foi feita ali de modo cego.
Por quê? Porque os investigadores estavam se comportando normalmente ao longo daquela situação, ok? Bom, realmente, né, os investigadores ali se colocaram numa situação bastante curiosa, né, bastante complexa, mas se a gente for parar para pensar, será que você, no lugar daqueles enfermeiros e médicos, avaliaria uma pessoa que já está dentro do hospital psiquiátrico de uma maneira diferente, né, ou você logo classificaria também como uma pessoa fora de si? Eis a questão. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil. Um grande abraço a todas e a todos e até mais. Valeu!